Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 8, por favor. Se há uma coisa preciosa, e é a coisa que depende de sua vida, é a fé. Você quer saber como está a vida espiritual de uma pessoa? É você ver a condição de la fé desta pessoa. Se esta fé está baixa, se esta fé está em um nível muito baixo, então espiritualmente esta pessoa não está bem. Se esta fé está em alta, então esta pessoa está bem. Ou seja, a fé é o termômetro de nossa vida espiritual. Então, o diabo sempre intentará infectar sua fé, afetar sua fé. Sempre. Ele intentará infectar sua fé com as dúvidas, com o medo, com o temor, pavor. E como que o diabo trabalha? Ele leva a pessoa a pecar. Ele leva a pessoa a desobedecer. A desobediência leva a pessoa a construir dentro de si dúvidas. E a dúvida neutraliza a fé. A dúvida é a madre de todos os sentimentos que neutralizam a fé. Então, às vezes, a pessoa pensa que está bem. A pessoa pensa que está com sua vida espiritual como o Espírito Santo quer que esteja. Pero não. Porque se minha fé está débil, se minha fé está temblando, se minha fé está mesclada com dúvidas, medos, sentimentos, pavor, temor e principalmente pecados, então o diabo tendrá força contra minha vida. É como se meu escudo está danhado. Meu escudo protetor está danhado, porque a fé é tudo que eu tenho para proteger-me. Por que uma pessoa entra em depressão? Por que a pessoa tem crises de depressão? Porque possivelmente não tem o Espírito Santo. Mas, aunque a pessoa tenha o Espírito Santo está tão alejado da pessoa, tão frio com sua relação a esta pessoa, que a pessoa tem medo. O medo leva a pessoa a estar deprimida. A pessoa tem crises de depressão porque tem conflitos, pensamentos malos, pensamentos negativos. Uma pessoa não entra em depressão de uma hora a outra. A pessoa entra em depressão por quê? Porque ela vai llenando-se de pensamentos malos, pensamentos negativos, dúvidas, medo de la muerte. A pessoa vai llenando-se de complexos. Então chega uma hora que a pessoa entra em depressão. Porque seu espírito está débil, sua fé está débil. Então, o termômetro de nossa vida é a fé. Se minha fé está por cima de todo, então estou bem, estou forte. Você vê que Daniel era um homem de oração. Era um homem de oração. E quando ele foi agarrado e lançado na cueva de leones, Deus cerrou a boca de los leones e converteu a cueva em um quarto de oração. Em um quarto de oração. Aquele que era para ser uma tragédia, o fim de Daniel, se converteu em um lugar de glorificar a Deus. Então, às vezes, você será levado a uma cueva de leones. Você será levado a uma cueva de leones. E é nesta hora que você vai ver como está a sua fé. Então, é nesta hora que eu tenho que analisar, que eu tenho que examinar como está a minha fé. E a fé que eu necessito é uma fé que esteja apoiada na palavra de Deus. Minha fé não pode estar apoiada em uma campanha. Minha fé não pode estar apoiada
em uma cadena na igreja. Minha fé tem que estar apoiada solamente aqui, nesta palavra. E esta palavra é o alimento de minha fé. Minha fé não pode estar desnutrida. Minha fé tem que estar alimentada. Porque eu tomo a decisão se vou alimentar minha fé ou se vou alimentar minhas emoções, minha carne, meus desejos. Eu tenho que alimentar minha fé. Você vê aqui que neste passagem aqui, de Mateus capítulo 8, versículo 5, hasta o versículo 13, a fé de um oficial romano. Quando Jesus regressou a Capernaum, um oficial romano se lhe acercou e lhe rogou: Senhor, mi jovem siervo está em cama paralisado e com terríveis dolores. E Jesus de imediato lhe contestou e lhe disse: irei a saná-lo. Dijo Jesus: irei a saná-lo. Senhor, dijo ele oficial, não sou digno de que entres em minha casa. Tão solo pronuncia a palavra desde onde estás e mi siervo se sanará. Lo sei que porque estou bajo a autoridade de mis oficiais superiores e tenho autoridade sobre mis soldados. Solo tenho que dizer: vajam e eles vão, ou venham e eles vienen. E se les digo a mis esclavos, hagam isto, lo hacen. Ao ouvir-lo, Jesus quedou assombrado, ou seja, espantado, perplexo. Se dirigiu a los que lo seguiam e lhe disse: les digo a verdade, não he visto uma fé como esta em todo Israel. E les digo que muitos gentiles vendrão de todas partes del mundo, del oriente e del ocidente, e se sentarão com Abraão, Isaac e Jacob em la fiesta del reino del cielo. Pero muitos israelitas, para quienes se preparou el reino, serão arrojados a la escuridad de la fuera, donde habrá llanto e retinar de dientes. Entonces Jesus le dijo ao oficial romano: vuelve a tu casa, debido a que creíste, ha sucedido. E ele, jovem servo, quedou sano em essa mesma hora. Então você vê, o que me chama aqui a atenção, o que chama a minha atenção aqui, nesse passagem, é esta parte dele, versículo 12, que Jesus disse: pero muitos israelitas são nós outros. Estes israelitas aqui que está escrito, sou eu e você, somos nós outros. Israelitas são aqueles que aceitam Jesus Cristo, que são descendência de Abraão. Então, Jesus disse: pero muitos israelitas, para quienes se preparou el reino, serão arrojados a la escuridad de la fuera. Então, você vê que muitos cristianos e muitos servos de Deus hão predicado e hão levado o reino de Deus para as pessoas, pero essas pessoas não hão vivido o reino de Deus. Hão vivido o reino del diabo. Porque sua vida é uma vida cerca de tristeza, angústia, vazios, decepção, soledade, miséria, dolências, enfermidades, problemas matrimoniais e outros mais. A persona ha predicado e ha levado o reino de Deus para as pessoas, pero ella mesmo não ha vivido. Por quê? Exatamente por isso, porque a pessoa necessita entender que a fé é todo que tenho. Se minha fé está afetada ou infectada, se minha fé está débil, eu estou mal. Eu estou mal. Não importa se sou pastor,
Não importa se sou servo de Deus. Não importa se tenho um título, se sou um oficial da obra de Deus. Deus não mira a isso. Deus mira a condição de minha fé. Como estou? Como está minha fé? Minha fé é o termômetro de minha vida. Se minha fé está baja, se eu não tenho esta fé apoiada na palavra, você vê que nós hablamos de um milagre, e por isso Jesus se quedou-se assombrado, porque é um oficial romano. Era um homem de outra nação. Não era um israelita. Era um homem que possivelmente era incrédulo. Pero este homem tinha o discernimento de entender o poder de uma autoridade. Por isso ele disse: eu sou um homem de autoridade. Estou abaixo de autoridades superiores e tenho pessoas abaixo de minha autoridade. E quando hablam para que eles hagam alguma coisa, eles têm que fazer. Então, Senhor, não necessita entrar em minha casa. Envio uma palavra e meu servo será sanado. Uma palavra. Ele rechaçou a visita de Jesus. Ele rechaçou a visita do Senhor. Porque ele entendeu que a fé, quando é acompanhada pela palavra de Deus, não tem como falhar. Pode tardar. Pode ser que você habla com Deus, que você haga um voto com Deus, que você haga um desafio com Deus, que você haga um propósito com Deus, e de imediato você não seja contestado. Mas não quer dizer que vai falhar. Se você permanecer em la fé, com a certeza, com a convicção, em la palavra de Deus, seguramente que você será respondido em todo. E sua vida terá que ser uma vida completa. Não há isso, eu tenho uma idade para casar-me, eu tenho uma idade. Não, para Deus não há impossível. Porque nós outros vivimos em um mundo que é dominado por quem? Por Satanás. Ou seja, este mundo é dominado e é o reino de Satanás. O príncipe das tinieblas domina este mundo, sim ou não? Então, como eu vou viver o reino de Deus nesta terra? Se eu manifesto minha fé em la palavra de Deus. Se minha fé está apoiada na palavra de Deus. Aunque minha fé seja pequena como um grano de mostaça. Pero se és uma fé pura, você sabe que Jesus disse o grano de mostaça, porque o grano de mostaça não aceita ser mesclado com outro grano. Então, a fé pode ser pequena, chiquita, pero se és uma fé pura, se és uma fé pura, és uma fé forte. És uma fé que poderá ser todo em sua vida, trazer todo para sua vida sentimental, matrimonial, família, todo, e você será feliz nesta terra. Felicidade não é utopia, é uma realidade para aqueles que manifestam a fé na palavra de Deus. Amém? Está claro? Então, é necessário que busquemos esta fé que Jesus quedou assombrado, espantado. Eu nunca vi uma fé como esta. Mire, Jesus, eu nunca vi uma fé como esta. Uma fé que crê solamente na palavra de Deus. Sua vida tem que estar apoiada na palavra de Deus. Sua vida não pode estar apoiada em o bispo, o pastor ou a igreja, em nada, em nadie. Sua vida tem que estar apoiada na palavra de Deus. Amém?